A mãe dela me ligou, né? E falou assim: você sabe, né, Cileia, que minha mãe não dilatou, eu nunca dilatei. Então, que ela também não tem dilatação. Eu fiz meu rezo e ficava repetindo: isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. E aí eu comecei a chorar que nem um bebê. Chorei. E eu chorei como um bebê porque eu tava visualizando o meu nascimento. E como o meu nascimento tinha reverberado coisas negativas na vida da minha mãe, assim, sabe? A forma como ela sentiu, como ela viu o meu nascimento. E aí eu senti todas aquelas dores, eu senti toda aquela angústia. E ao mesmo tempo aquela dor de ter nascido. Que, cara, nascer dói, né? Nascer não é moleza. Daí eu senti que aquela água que tava saindo e a água que tava limpando os meus olhos tava limpando o caminho pro Jaya vir. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. Batucada do meu coração, é potência e pulsação, banhada em tradição. Batucada do meu coração, é potência e pulsação, banhada em tradição. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. A ancestralidade eu peço a bênção pra seguir, que nos tombos do dia a dia tudo possa fluir. A ancestralidade eu peço a bênção pra seguir, que nos tombos do dia a dia tudo possa fluir. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. Eu entrego a Deus, meu Senhor, a força de meu corpo aberto ao som do meu tambor. Nessa giga e este rezo, eu faço por necessidade de um ser em resistência dentro dessa realidade. Nessa giga e este rezo, eu faço por necessidade de um ser em resistência dentro dessa realidade. O parto é um contato direto com a nossa ancestralidade, um momento que ficamos cara a cara com o que há de mais bonito na nossa linhagem, mas também o que há de mais sombrio. Inevitavelmente, temos que encarar e curar não só nosso próprio nascimento, como também o dos nossos pais, avós, bisavós e assim por diante. Ao mesmo tempo que estamos amparados por essa força ancestral, também somos responsáveis por ressignificar a história dos nossos. Esse é um processo muito difícil e também muito, muito transformador. O podcast Sementes do Bem Nascer se propõe a partilhar as vivências que a coletiva Sopro de Vida acompanhou ao longo de sua trajetória e, através disso, trazer à tona assuntos relevantes que nos conectam à importância e caminhos para o direito de bem nascer. Nesse episódio, vamos ouvir o relato de parto de Jaya Ohana, compartilhado por sua mãe Nie Caetano e a parteira tradicional Cileia Biagioli. Olá, eu me chamo Nie Caetano, sou artista independente circense, uma pessoa não binária, poeta, cantora, compositora, sou aprendiz de parteira, mãe, correria e artesão, e vim aqui contar sobre o meu relato de parto. Eu realmente não sei como Nie ficou sabendo do nosso trabalho, mas ela chegou até a gente e veio no encontro aqui na minha casa. Eu fiz um floral para ela, a gente conversou um pouco, mas ela sumiu e passou muito mal com pedra no rim e teve que ser hospitalizada. Ela só voltou a me procurar depois disso, porque esse contato mais próximo com o hospital, ela teve certeza de que ela não queria passar pelo parto naquele ambiente.
novamente. Então ela voltou a procurar o parto domiciliar. Então a gente fez algumas consultas com ela, com o Marcelo, e fomos num diálogo muito profundo, né? Que é um acompanhamento que a gente faz não só do parto, mas de uma preparação de uma estrutura de cuidados. Então a gente começou a fazer os acompanhamentos, fizemos a pintura da barriga, a despedida, todo o acompanhamento que a gente faz, né? Com as ritualísticas que a gente tem. E não seria possível parir na casa de Nie, então a gente convidou ela para parir aqui na Morada do Nascer. E a gente sempre, quando convida para parir aqui, a gente convida para chegar com 38, 39 semanas e ficar até o nascimento do bebê. E assim foi feito. A gente foi trabalhando as questões emocionais que ainda precisava acessar naquele final de gestação. A gente sempre respeita muito o plano de parto, da maneira como a pessoa escreve, o que a pessoa coloca. Muitas vezes a gente fala, né, algumas coisas que podem acontecer e qual vai ser a nossa reação. Tem corpos que reagem muito ruim à imersão na água na hora do expulsivo, porque diminui muito a contração, enfim. Aí a gente dá alguma sugestão, se for o caso. Mas, de qualquer maneira, a gente respeita e diz, olha, é esse o plano de parto. A gente sempre fala, olha, muitas pessoas no parto nem sempre é positivo, sempre é um processo de cura para todas as pessoas, e aí esses processos de cura às vezes fazem que o parto seja um pouco mais longo, mas o parto é da pessoa que está parindo, ela que decide. Por mais que a gente traga essas experiências como conscientização, a escolha vai ser da pessoa. E assim foi, tinha todo um plano de parto com a chegada dos padrinhos aqui, tinha toda uma estruturação. Foram 5 dias. Bom, as contrações de treinamento, então, elas já estavam acontecendo. Só que na madrugada de segunda, eu comecei a sentir muitas dores. Parecia dor de barriga, só que era muito pior. E isso começou a não me deixar dormir. Aí eu tentei, nos intervalos das contrações, descansar, porque eu já imaginei que alguma coisa estava acontecendo. Eu já estava aqui na Morada do Nascer, então a gente já estava aguardando, né, a chegada do Jaya. Eu estava muito cansado já de estar gestando, porque a reta final foi bem cansativa, assim, muitas mudanças durante todo esse processo, mas no finalzinho já tava, só a capa da gaita. Eu lembro que quando eu acordei na segunda-feira de manhã, quando eu acordei é ótimo, porque eu não dormi, né? Quando eu decidi levantar, que eu vi que não ia rolar dormir, eu avisei assim, ela já tava ali de prontidão, me dando suporte. Eu não lembro se eu consegui comer, mas tava muito difícil de comer, porque as dores me tiraram completamente o apetite, então eu não conseguia comer, isso já me deixou mais fraquinho. As dores começaram no domingo e a gente no domingo já ficou um pouco cuidando, mas conseguiu dormir um pouco mais, e aí no dia seguinte elas continuaram, essas dores. E eu lembro que à noite a gente passou o dia inteiro fazendo aqueles agachamentos, assim, me dando suporte. Nada de dilatação progredir, assim, né? Daí eu fui até a tronqueira, firmei minhas velhinhas ali, a gente cantou uns pontos, fiz meus rezos e pedi para que a espiritualidade estivesse ali com a gente, nos amparando, que Seu Zé segurasse minha mão, pra eu ter coragem de passar por isso, porque olha, precisa-se de muita coragem. Muita coragem para atravessar esses portais. Terça-feira, mal tinha conseguido pregar os olhos, porque já não tinha mais intervalo, e a gente virou a madrugada ali, caminhando, rezando, cantando, e nada, no dia nascer. Nada. Daí chegou quarta. Aí eu falei, não, quarta é certeza, agora vai. Não é possível com esse tanto de dor que eu tô sentindo aqui, agora batata. Pode mandar chamar os padrinhos, que na época eram os padrinhos de ayahuasca que eu tinha carinho. Na segunda noite, Nie pede pra chamar os padrinhos, que
que eram pessoas que ela tinha confiança, que ela queria muito estar junto, que fazia bastante diferença para ela, né? 2 dessas pessoas, os padrinhos e uma guardiã, mas só a guardiã era a mãe, os padrinhos nunca tinha acessado essa questão da maternidade, né? E aí na hora que ela falou, olha, chama, por favor, eu chamei. Esse é o desejo da pessoa que tá parindo e esse desejo precisa ser respeitado, né? Às vezes pessoas que nunca tiveram contato com parto vão participar de um parto pela primeira vez, não tem noção do que é e às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Normalmente eu faço uma preparação, né, do companheiro, da mãe ou da tia que vai estar presente para poder firmar, para poder estar de uma maneira mais consciente nesse momento tão transformador. Então, teve um momento que eu auscultei o coração do bebê e estava muito acelerado. Às vezes o batimento do bebê fica um pouco misturado com o cordão e fica difícil de auscultar de fato, né? Então fica confuso. Como eu acabei medindo 2, 3, 4 vezes, eu pensei, né? Melhor a gente fazer um cardiotoco. A madrinha estava pronta para fazer um rapé, mas o rapé acelera o coração. Então tive que intervir e pedir para irem até um hospital fazer um cardiotoco. Isso ia deixar a gente um pouco mais seguras. E assim foi feito. Cartas que a gente abre o tarô, né, para saber os direcionamentos do parto, enfim, para saber as pessoas que vão estar, as energias e tal, me mapear para saber os caminhos que cada um vai trilhar dentro desse processo. Daí deu que era uma ilusão, né, que ia ser rompida, só que eu não tinha entendido muito bem que ilusão era essa. Calhou que os padrinhos, a presença deles foi inútil. Que forte. O bom que eu não tô citando nomes, então tá tudo bem. Mas se vocês estiverem ouvindo, olha, não ajudou. A única coisa que ajudaram, não vou falar que foi completamente inútil, foi que eles me levaram, né? Porque a gente precisou fazer uma transferência pro hospital. No caso de Aya, ainda dentro da minha barriga. Porque os batimentos dele tinha dado alteração. Quando a Sim me contou que a gente precisaria ir pro hospital, eu fiquei com o coração muito apertado. Até aperta agora de lembrar, porque foi doído ouvir aquilo. Eu tava vendo que algo estava estranho, né? Meu, até agora nada, gente. O que tá acontecendo? Por que não sai essa criança, gente? Daí, eu dentro dos meus processos internos ali, curando muita coisa, e cada dor era um mergulho muito profundo em dores que eu nem lembrava que aqui dentro estavam ainda. E esses padrinhos me levaram até a maternidade de Interlagos. Daí a gente ficou lá na maternidade. A madrinha, ela foi comprar alguma coisa pra eles comerem, e quem ficou comigo era uma guardiã dessa casa onde eu consagrava as medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, sananga. Bom, essa mana que ficou comigo, ela foi a que mais me deu suporte, assim, ali dos 3, sabe? Ela ficou ali do meu lado, segurou minha mão, porque as contrações ainda estavam vindo com muita força e doía que só. Eu tive que passar por uns exames, né? A Sim me transferiu para poder fazer o cardiotoco e o exame do cristal para ver se não havia micônio no líquido amniótico. Eu fiz o cardiotoco, deu tudo certo com o Jajá, nenhuma alteração, e eu fiz o exame do cristal, que foi terrível. Por que foi terrível? Porque eles me tocaram durante a contração. Tinham muitos estudantes ali, né? E eles me usaram de ferramenta de estudo, só que sem meu consentimento, sabe? Eles entraram na sala e começaram a me tocar durante a contração. Eu deitada, super desconfortável, com as contrações extremamente dolorosas. E aí eu falei, gente, alguém segura minha mão, que eu não tô suportando, tá doendo muito. Aí o moço, que também tava ali estudando, segurou a minha mão, mas eles continuaram ali me tocando e vendo o cristal mexendo dentro de mim, um bagulho enorme assim de cristal, extremamente, nossa, foi horrível, gente, foi muito desconfortável. Eu entendo que era o procedimento deles ali, que eles estavam estudando, mas a falta de empatia, de me verem como uma pessoa que tava ali vulnerável, dor, precisava de segurar a mão, pelo menos, né? Eu tive que pedir pra eles poderem serem mais humanos. Foda. Foi foda.
Daí, eles me disseram que eu tava com 3/4 de dilatação, me mandaram caminhar, os exames deram ok, não tinha mecônio, já estava bem. Não contei que eu tava querendo parar em casa, não falei nada. Então, da mesma forma que eu entrei muda, eu saí calada, só falei que, enfim, eu precisei falar que eu tava trabalhando de parto, que tava nítido, né? Que eu já cheguei assim, agachando, achando que eu tava aqui ainda namorando do nascer, que eu ia ter esse acolhimento. Bulhufas, né? Nada. Fui só tratada como mais um ali e é isso. Eu não lembro se eles me medicaram com alguma coisa, eu não lembro. Eu só lembro de ter tentado comer um negocinho, um lanchinho que me deram. E eles falaram que eu tava pra 3/4 de dilatação e falaram assim, vai caminhar, mãezinha, que daqui a pouco esse neném vai vir. E aí eu falei que nada. Vambora daqui. Daí essa madrinha que tinha ido comprar os lanchinhos e tal, com uma voz calma, com uma voz mansa, uma voz singela, chegou em mim e falou assim, olha querida, todo esse sofrimento pra quê? Vamos pro hospital, você não acha melhor? Pensa no seu filho, tomar uma anestesia. Basicamente foi isso que ela disse. Daí quando ela falou anestesia, parar de sofrer, eu falei, aham, por favor, me dê 2, 3. Por favor, eu só quero parar de sofrer, que eu tava doendo muito, exausto, sem conseguir comer, com dor, depois de ter sido tocada. E o pior é que o cristal me machucou, né? E aí eu fui no banheiro, saiu sangue, e eu super desconfortável, eu só querendo que aquela situação se resolvesse o quanto antes. Então eu falei, tá bom, vamos. Se falasse pra mim, vamos pra Taubaté, eu falava, vamos pra Taubaté agora. Se lá tem anestesia, eu tô indo. Enfim, daí ela falou assim, então eu vou ligar pra si pra avisar que você vai pro hospital, tá bom? Eu, e isso eu ali, segurando o carro, o negócio do carro ali que tem em cima da janela, não sei como é que chama esse negócio. Eu segurando ali pra... porque a mão dela não tava disponível pra segurar. Ela tava segurando o celular, né? Pra ligar pra si. E aí, ligando pra si, eu falei, sim, eu vou pro hospital tomar uma anestesia. Eu lembro que ela falou assim, lembra do que você quer. Eu só falei pra você fazer o exame do cardiotoco, que aqui não era possível, mas volta pra cá e lembra o que você quer. Quando estavam lá ainda no hospital, me ligaram e falaram assim, olha, Nie está mais segura, na verdade Nie naquele momento se chamava Stephanie, está mais segura estando aqui no hospital, então ela quer parir aqui mesmo e quer que você venha pra cá pra acompanhar ela. Aproveita e traz o nosso tambor que eu esqueci aí. Eu achei que ela fala muito esquisita, Nie não queria realmente ter esse parto hospitalar, e aí falei, posso falar com o Nie? E aí foi passado o telefone e aí eu perguntei, é isso mesmo que você quer? Você quer parir aí no hospital? Você lembra que você queria isso? Foi lembrando um pouco das nossas conversas e ela falou, eu quero voltar para aí. Ela lembrou, é isso, né? É tanta fragilidade nesse momento de nascimento, nesse momento que os hormônios estão à flor da pele, que qualquer coisa, muitas vezes que você fala, a pessoa aceita, mesmo não sendo o que de fato ela quer. Então por isso que é muito delicado aquilo que a gente fala, como a gente se coloca, e assim foi feito. Ela voltou aqui para casa e o processo continuou. Daí, quando ela falou isso, eu voltei assim ao meu eixo, consegui me acalmar. Daí eu falei, não, vamos voltar pra si. Eles não gostaram muito, pelo que eu percebi, porque eles tinham outros planos, estavam inaugurando uma casa nova aí, com piscina e tal. Gente, que absurdo. A gente voltou aqui pra si, pra morada do nascer. Daí, quando a gente chegou, o caminho tinha flores, a lareira tava acesa, eu vi que os rezos estavam firmados. E eu fui recebido com tanto amor, com tanto carinho. Eu tava tão assustado. Eu tava assustadíssimo. E, nossa, assim, desesperado. A dor não passava e eu não tive o apoio deles ali no carro, sabe? Eles estavam conversando sobre coisas aleatórias e ela do meu lado dormindo e eu não sabia o que fazer. Eu segurava ali naquele negócio do carro que eu não sei o nome.
Quando eu cheguei aqui e recebi todo esse amor, foi... Nossa, foi um colo, assim. Já cheguei agachando, já, se olhou pra mim, contração, eu... Aí, já começa, né? Foi instantâneo. Olhar pra cara da Si, já veio... Colocaram um colchão lá fora, onde eu deitei, e chupei o meio, a meia laranja, a outra metade eu dividi com o Tadeu. Consegui descansar, eu dormi um pouquinho assim, eu tava tão acolhida ali que eu consegui dormir um bocadinho. Daí eu acordei já com o despertador contractions. E a contração já veio pauleira, né? Veio uma seguida depois da outra, e agachando, levanta, agacha, e aperta, e empurra, e nada de progredir. Já não nascia, e eu já agoniado, sem saber o que fazer. Meu peito começou a doer muito, eu começava a bater assim, massagear, e não passava essa dor. E uma falta de ar. Daí a Si mediu minha oxigenação, viu que tinha dado alteração. Daí ela me avisou que a gente teria que transferir de novo pro hospital. Eu falei, não acredito. Não acredito. De novo, velho, de novo. Tá bom. E com os olhos cheios de lágrimas. Então vamos. Na terça-noite, é curioso, né? Nem sempre eu uso medidor de pressão ou oxímetro, só se uma intuição me bate pra fazer o uso, que eu sinto que tem alguma coisa esquisita, que faço uso, né? Bom, senti que tinha alguma coisa estranha e fiz o uso do oxímetro. E o coração dela tava muito acelerado. Essa coisa do coração, né? Entramos no carro da Si, passamos pelas estradas mais esburacadas de Parelheiros e assim, em direção ao hospital. E qualquer pedrinha do caminho durante uma contração, meus amigos, é uma dor alucinante. E aí a gente passou na casa da minha avó, buscou ela, porque assim, não conseguiria ficar ali como acompanhante e precisaria de alguém pra virar a noite e ficar lá comigo. Assim, ela não conseguiria ficar, mas a minha avó era meu plano B, de ficar comigo. A gente até avisou o Marcelo que ele poderia vir pra cá, mas quando ele chegou, a gente já estava indo pro Santa Catarina, que a gente imaginou que se a gente deixasse ela lá, ela não sairia. A gente estava no meio da pandemia, então a gente não sabia se poderia trocar acompanhante. Por exemplo, eu acompanhar o parto e depois trocar para ficar os 3 dias a avó. Então a gente já acionou a avó, que acompanharia o parto, depois ficaria com ela lá no hospital. Então passamos na casa da avó, pegamos a avó, fomos todo mundo pro hospital. Daí minha avó, inconformada com todo esse sofrimento, pra ela não tinha a menor necessidade. Gente, cesárea tá aí, né? Por favor, né? Pra que sofrer desse jeito, criatura? E eu ali, não. Firmando os meus rezos internamente ali. Daí eles mediram o primeiro toque, me tocaram assim, falaram que eu tava com 4 de dilatação, se eu não me engano. Daí quando eu cheguei. E aí eles me deram um Buscopan com dipirona, que gente, foi uma beleza. Essas droguinhas me botou pra dormir, eu consegui dormir. Não sei quanto tempo eu dormi, só sei que eu consegui descansar um pouquinho assim. Eu dormi no meio de uma contração, que eu tava ali de ladinho, e eu tava com medo de fazer barulho, né? Porque tinha uma moça do meu lado que ela tava no processo de indução e ela tava extremamente desconfortável, assim. E as enfermeiras estavam sendo muito ríspidas com ela, e aí eu fiquei com puta medo de fazer barulho. Então eu tive a contração e eu segurando, sabe? Daí, numa dessas contrações, eu acabei cochilando por causa da medicação que me deram na veia. Eu nem vi. Assim, nesse momento, ela me conta que ela entrou, me viu dormindo e aí foi onde ela foi. Quando chegou lá, os médicos deram um sossega-leão, um composto de dipirona com Buscopan. Nossa, aquilo agiu como um milagre, né? Porque naquele caso ainda eram contrações de pródromos. Tinha 2 de dilatação. Tanto que foi por isso que o hospital não internou. Então a dilatação estava muito pequena ainda, não era um trabalho ativo de parto, mas esses pródromos doíam muito. Então aquele sossega-leão fez com que a
acontecesse o que ela não tinha conseguido ainda, né? Porque já era 2 da manhã da quarta-feira, que ela não conseguia desde domingo, que é dormir. Nossa, quando eu entrei, que eu vi ela dormindo, eu falei, gente, é isso que precisa acontecer. Ela precisa descansar para conseguir parir. E avisei a avó que era melhor elas irem para casa. Antes disso, se eu não me engano, eu tinha avisado que eles iriam me liberar porque minha oxigenação tinha estabilizado. Daí eu fui fazer o segundo toque pra eles verem se ia me liberar. Daí já era outro turno, né? Outro plantão. Já era outro médico. Daí eu pedi pra esse médico fazer o toque pra ver, né? Se eu podia ir embora. Primeiro que ele olhou pra mim, falou assim: vai precisar depilar, né? Eu não consegui responder. Não tive reação. Porque eu não tava esperando tamanha grosseria, né? Quando ele me tocou, ele nem foi fundo, nem pra tocar direito ele tocou. Ele tocou assim como quem tem nojo, sabe? Daí ele falou, tá 3/4 de dilatação, pode ir embora. 3/4 ou 2/3, enfim. Sei que tinha regredido muito a primeira medição que o outro médico tinha feito. Daí eu vi aquilo como livramento. Vou me embora. Eu aqui volto mais não. Vou morar no infinito e virar a constelação. E eu peguei minhas coisinhas, meu mochila, vazei dali. Existem coisas que não têm necessidades, né? E que a gente passa por isso e é muito triste. O médico, ele fez o toque, né? Pra ver se realmente a dilatação estava pequena, enfim. E ainda pediu pra ela se depilar, sabe? Assim, são coisas assim que ninguém mais precisava passar por isso. Naquela hora ela teve certeza, cara, pra cá eu não volto se eu conseguir sair daqui. Porque são coisas sem necessidades que a gente passa e que não precisava passar. Então, eu falei, olha, quando Nia estiver liberada, eu chamo um Uber pra vocês, que eu vou voltar pra casa antes, mas eu chamo um Uber pra deixar vocês em casa. E eu pensei, nossa, pra Nia voltar pra Parelheiros agora, só a viagem é muito cansativa, deixa ela dormir na casa da avó. E assim foi feito. Fui com a minha avó embora pra casa. Consegui dormir. Só que eu não dormi algumas horas. Eu dormi um dia inteiro. Acordei, comi um pão de milho com um doce de leite. E acordei no outro dia já com muita contração. Tampão saindo, sangue. Não lembro se eu vomitei, acredito que não. Mas a dor já tava de deixar doido. Muito mais forte do que a dos outros dias. Tampão com sangue, avisei assim. E aí, só na quarta noite que ela foi falar, e eu já achei estranho, né? Mas ela falou, dormi o dia todo. Eu precisava desse sono e eu vou continuar dormindo. Pensei em dormir aqui. E eu falei, ótimo, pode dormir. Esse sono vai ser restaurador pro parto. Dormiu de novo de quarta pra quinta e dormiu quinta, até o horário do almoço, mais ou menos. Minha avó aqui, menina, pra que sofrer desse jeito? Cesárea é muito melhor, pensa no seu filho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Covid, pelo amor de Deus, não tá escrito, minha gente. E eu ali no quarto dela, que até então era um lugar onde eu achei que eu ia ter um acolhimento, agachava ali, ela nada de me ajudar, segurar minha mão, nada. Ela tava desesperada, se arrumando pra ir trabalhar, pro bazar, preocupada comigo naquela situação. E aí eu falava, não, eu vou parir com a parteira. E a minha avó, pelo amor de Deus. Aí minha mãe, ouvindo isso, depois de ter fumado os cigarros que ela fuma, entrou no quarto, me viu agachando ali, que eu prendi a toalha no negócio que pendura a toalha, assim, sabe? E eu usava pra agachar, pra fazer força. Minha mãe, ouvindo isso, ela desceu e veio até o quarto da minha avó e falou assim, eu não dilatei, minha mãe não dilatou, por que você acha que você vai dilatar? É melhor você ir pra cesárea, pelo amor de Deus. Você tá pondo em risco sua vida, arrisca a vida do seu filho. Daí eu ali, ó, agachada, pensando, isso não é meu. Isso foi com vocês. Mas é por vocês que eu vou quebrar isso também. É por vocês que eu vou dilatar também. Eu vou dilatar. Eu já tinha conversado diversas vezes com ela sobre a importância de agradecer, né? O ventre que te gerou, por mais que a pessoa com esse ventre não tenha tido os cuidados que a gente acha que a gente precisava, mas o fato de ter gerado e dado o mínimo de condições pra gente viver, né? E tinha muita dificuldade em abraçar a mãe, agradecer, porque foi criada pela avó, né? E ela levantou e conseguiu fazer isso. Eu
eu abracei ela, agradeci, falei que amava ela, abracei minha avó e fui pro meu quarto. Bati o joelho no chão e comecei a rezar, pedindo pra espiritualidade que me amparasse, que me desse força pra fazer essa travessia. Sozinha eu sabia que eu não ia conseguir, não. Tava difícil demais, gente, tava difícil. E tinha muita torcida contra, misericórdia. Tinha gente torcendo contra, mas... Quando ela fala isso, ela me liga. Eu chamo um Uber pra trazê-la e aí ela vem. E aí passamos, né? A quinta, chega tarde aqui e aí a gente espera. Achava até que a dilatação estava completa, mas ainda estava com 8 de dilatação. Até que o Uber que a Se Pediu chegou, daí eu me despedi, entrei no Uber, pedi pro Uber ir na moralzinha, né, pra não chacoalhar muito, que eu tava em trabalho de parto. E aí a gente foi conversando, aí no metade do caminho a Fabi me encontrou e me trouxe até a morada do nascer. Foi a parte mais linda, acho, do meu trabalho de parto. Olá! Muito obrigada por prestigiar mais um relato de parto nesse episódio do Sementes do Bem Nascer, um podcast que faz parte do projeto Sementeiras do Bem Nascer, realizado pela coletiva Sopro de Vida. Você pode nos ajudar muito a levar nosso podcast para mais ouvidos e corações. Além de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, um ótimo passo é você avaliar com 5 estrelas. E, é claro, compartilhar com mais pessoas atentas à importância do bem nascer. Desse modo, o algoritmo leva nossas histórias cada vez mais longe. Bora expandir esse diálogo? Eu, durante os processos, pedi pra Si que eu queria consagrar a medicina, né? A ayahuasca. Queria parir na força. Daí a Si me deu um fiozinho, que foi o suficiente pra eu entrar numa forçona, que já junta a força do parir, né? Mas a força da ayahuasca foi muito potente. Daí a gente começou a cantar as canções do Inário da Luz Criadora. Foi muito potente. Depois de ter cantado, colocaram uma música de Ibejis, Salve Zerês. Então, quando ela tem a dilatação completa, ela começa a falar: eu dilatei, nem me importa se eu for parir ou não, eu quero tatuar no meu corpo, eu dilatei. A bolsa rompeu. Aquele aguaçado, um aguaceiro, água escorrendo das minhas pernas. E aí, eu vi a minha bisavó, que já é falecida nesse momento. Ela veio e colocou a mão assim na minha barriga, no meu útero, e me deu uma bênção. Ela não falou nada assim, mas ela me intuiu com o olhar muitas coisas. Nisso, eu senti uma força, mas uma força. Depois que eu esvaziei tudo que tinha pra sair, fiquei em 4 apoios e eu senti uma onça vindo por trás assim de mim e me tomando. E aí, Nie disse: Marcelo queria muito estar no parto, mas Nie não sabia se gostaria da presença dele, né? Mas ela pediu pra eu avisá-lo que estava em trabalho de parto. Daí ele falou assim: é pra eu ir pra aí? E aí eu disse: o que você acha, né? E falei: é muito importante você estar no nascimento do seu filho. Quando ele chegou, ele perguntou: e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou, né? E eu disse: olha, vai catar lenha. O fogo é um companheiro do parto. E ele foi pegar as lenhas. E aí teve um momento tão bonito. Nie chorou muito e disse: fala pro Marcelo entrar. Que ela realmente não sabia se queria a presença dele, mas ela cedeu ali naquele momento dele estar presente e disse: fala pra ele entrar. E foi um momento muito emocionante, a gente se emocionou muito. Daí eu coloquei as mãos assim no chão e falei pra Si, pedi pro Marcelo entrar. Marcelo é o pai do Jaya, que até então eu não queria por nada no mundo que ele tivesse dentro do parto, mas o Jaya queria. O Jaya que falou pra mim em transe várias vezes, e eu falava: não, Jaya, meu corpo, minhas regras, Jaya, não adianta, eu não quero. E o Jaya falou: mas eu quero. E eu: não, teimei. Mas aí durante esse processo eu pedi pra avisarem ele que o Jaya tava nascendo, pedirem pro Marcelo vir e pedir pra ele entrar nesse momento. Daí quando ele entrou na sala, que ele já tava, né, no recinto da morada, já tava catando lenha, então ele já tava ouvindo meus urros, ele entrou e eu saudei a força dele, ele saudou as minhas. Cara, que bom que ele tava lá. Eu não teria conseguido ser. E daí
ele foi a força necessária pra poder ancorar o Jaya. Eu senti, enquanto eu fazia a força, eu tava num baita transe, assim, que eu tinha possibilidade de ir, sabe? Porque eu tava num lugar tão leve. Eu fui buscar o Jaya num lugar tão leve, tão tranquilo, que me deu vontade de ficar em alguns momentos ali. E aí, quando eu senti vontade de ficar, foi o momento que a Sif começou a me puxar pra aterrar. Porque o Jaya tava preso, ele já tava aqui, vindo aqui, já tava aqui. E eu tava lá. Daí a Sif começou a me aterrar, me chamar com mais firmeza. Foi quando eu consegui fazer a força. A Sif ajeitou a minha perna e eu consegui fazer a força pra ele nascer. Eu já tava exausta, assim, não tinha mais aonde puxar a força. Jaya foi a minha primeira distócia de ombro de um bebê de 4 quilos 215. Então, a anatomia do corpo de Niê, esse osso do pubis mais perto da saída da vagina, um bebê grande de ombros largos, a cabeça saiu e o ombro enganchou no osso do pubis. Mas é isso, a gente sabe das manobras e acaba só tendo na prática isso ali no momento do parto, né? E aí, uma contração saiu a cabeça, na próxima contração deveria sair o corpo, mas o corpo não saiu. Que 2 da equipe era o primeiro parto que estavam assistindo, então a cara de assustadas era muito grande, né? E aí eu pedi para outra pessoa, tinha uma pessoa segurando a lanterna, eu pedi para outra pessoa segurar e disse, me ajuda para fazer a manobra, né? Mudei a posição e na próxima contração deveria sair todo o corpinho, né? Quando ele nasceu, foi tão fluido, assim, que foi muito o contraste de toda aquela dor e aquela leveza, sabe? Ele nasceu tão leve. Quando a Cia pegou ele não chorou. E aí eu fiquei em transe, ainda tentando entender, olhando aquele neném na minha frente, de como assim, meu Deus, nasceu. É real, é real. Conseguimos realizar a manobra, Jaya nasceu e sem nenhuma laceração, nada. Bebezinho saiu, mas como era um bebê muito grande, tinha ficado ali uma contração a mais no canal, tava com bastante dificuldade respiratória e não tava conseguindo mamar. Pensei, nossa, uma terceira transferência. A gente não tinha ainda o Hospital Parelheiros, né, que é bem perto. O hospital mais perto era Interlagos, 50 minutos, dependendo do trânsito, 1 hora até lá. Daí se massageou, sugou a água do nariz, da boca, assoprou, me deu pra soprar, assoprou. E aí ele chorou com sopro divino. Ele chorou fraquinho, mas ele chorou. Ele tava bem cansado, nós estávamos exaustos, cara, exaustos. Logo quando ele chorou, minha placenta fez assim, no chão. Foi muito rápido. Eu lembro que foi nessa sequência, gente, mas foi tão emocionante, tão intenso, que pode ser que tenha sido antes, depois, eu não tenho certeza. Mas eu lembro que foi assim. Só sei que foi assim. Daí me colocaram pra deitar. Eu tava com ele no colo ainda. Daí o Marcelo ficou nas minhas costas e se fez uma magia ali com a arruda, com as ervas e me deu pra beber, pra estancar o sangue. E eu só pensando como meus braços eram finos pra segurar aquele bebê. Eu falava pensando assim, meu Deus, esse bebê deve estar desconfortável e mole. A gente esperou o cordão parar de pulsar pra poder cortar. Eu pedi que cortassem com velas, né? E todos que fizeram parte, que estavam ali, seguraram uma vela. E aí a gente cortou o cordão com a vela, com fogo, intencionando, rezando. E aí se pesou o Jaya 4 quilos 215. Nem eu acreditei. Eu sabia que ele era pesado, mas quando eu vi se pesando e dando tudo aquilo, e os números aumentando, parou no 4 quilos, eu falei, meu Deus! Foi o tanto de cuscuz que eu comi, será? Daí ela vestiu a roupinha que eu tinha separado pra ele, uma roupa vermelhinha.
tenho uma amiga obstetra que fez a formação de aprendiz de parteira, que sempre muito carinhosa e sempre me auxilia nessas dúvidas mais técnicas dos procedimentos. E aí eu fiz uma imagem do Jaya, mostrei como ele estava respirando. Ela me deu várias orientações e a gente falou, ele tem que mamar, senão a transferência vai ter que acontecer. Se ele mamar, essa respiração dele vai regular. E ele não conseguia. Aí eu pedi pro Marcelo, falei, me traz uma mirra. A gente tinha um pé de mirra ali atrás e ele foi lá, buscou a mirra e eu fiz um rezo no bebê, uma reza que surgiu naquele momento, assim. Foi muito forte esse rezo e ele conseguiu mamar. Nossa, a gente que tava ali muito cansada, agradeceu muito a força do universo por essa possibilidade de continuar aqui no acolhimento da casa, de finalizar o parto como a gente tinha sentido. Na verdade, nessa hora já tinha queimado o cordão, já estava tudo bem. Enfim, esse é o parto do Jaya. Depois disso, ela benzeu o Jaya com mirra enquanto eu tomava banho. Daí, quando eu saí do banho, ele pegou a teta e mamou. E mamou, e mamou, e mamou até hoje. Com seus 2 aninhos e 1 mês. Viva o Jayohana, viva, viva! Esse é o meu relato de parto, que eu tenho muito orgulho de lembrar e vivê-lo. Oh, acordou, mamãe? Oi. Todas nós podemos semear o bem-nascer, numa ciranda constante, em que ora somos quem semeia, ora quem cuida ou quem colhe. As sementes podem ser ideias, atitudes, trocas, mas nesse caso são sobretudo as crias que trazemos ao mundo. E esse, de fato, é um processo transformador, que envolve arte, ciência e tradição. Embala luz e sombra, abala estruturas, traz o novo e reconstrói a casa. Essa produção faz parte do projeto Sementeiras do Bem-Nascer, contemplado pela 6ª edição do Programa Municipal de Fomento à Cultura da Periferia.